Amém e amém. Amém. As crianças, vai ter culto para as crianças. Até que idade, irmãs? Até 13 anos. Amém. Como é bom ver o povo de Deus, irmãos. Como é bom estar aqui. Como é bom ver irmãos que eu não estava vendo há um certo tempo. Os irmãos saibam que eu olho para vocês e me alegro muito e vou reconhecendo cada um que estava mais ausente, que está chegando, e o meu coração vai se alegrando, eu vou me revigorando só de olhar para vocês. Esse é o melhor lugar para estar, esse é o melhor povo para se estar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 27. Mateus 12, a partir do verso de número 27. É Jesus quem fala e diz o seguinte: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Podeis assentar. Um dos assuntos, irmãos, que nós temos na Bíblia só o necessário, é o que ela ensina acerca de Satanás e dos demônios. Eu digo que temos na Escritura só o necessário, porque nossa curiosidade desejaria obter muito mais informações sobre Satanás, sobre os demônios, sobre como caíram, mas a Bíblia quer nos ensinar apenas a resistir ao diabo, a expulsar os demônios, a confrontar as trevas. O que sabemos sobre eles depende mais de episódios concretos, de confrontos com o inimigo, os inimigos espirituais narrados na Bíblia, do que de uma exposição doutrinária mais profunda. Lá no livro do Apocalipse, na carta às igrejas, há uma igreja que é reprovada por ter querido conhecer as profundezas de Satanás, por ter se aventurado além do revelado, no especulativo, por uma curiosidade sobre o inimigo. Não é à toa que os caminhos religiosos que levam às trevas são chamados de ocultistas, esotéricos. É a busca pelo desconhecido, pelo não revelado, que leva inúmeras pessoas para as mãos de Satanás. Mas nos interessará nessa noite saber sobre o inimigo de nossas almas para confrontá-lo. O tema desta pregação não é demonologia, não é a doutrina acerca de Satanás, é confrontando os poderes das trevas.
Nós queremos saber para o que é necessário a guerra espiritual que temos que travar com eles, com esses espíritos malignos, sem nos determos em um conhecimento que seja puramente acerca deles em si, que nada tem a ver com a batalha que temos que enfrentar contra eles. O que a Bíblia nos diz é que Satanás esteve na terra antes do homem. Há um intervalo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz Gênesis 1:1, e no verso 2 diz que a terra veio a ser sem forma e vazia. É apresentada como um caos, uma desordem, porque houve um intervalo entre o versículo 1 e o 2, que foi a queda de Satanás. A terra é mais antiga do que o homem, não queremos especular quanto tempo o é. Mas Satanás, quando a terra foi criada, esteve aqui e ocupou algum papel. Porque no livro do profeta Ezequiel diz que ele esteve no que seria depois o jardim do Éden. Mas o local é descrito em Ezequiel não como um local com árvores, com plantações, para cultivo, como foi o Éden para Adão, mas com pedras preciosas. Um lugar de riquezas minerais. E Satanás esteve aqui e pouco sabemos sobre essa condição anterior a Gênesis 1 e 2. O que a Bíblia começa a falar a partir de Gênesis 1 e 3 é de como Deus passou a reorganizar a terra, reestruturá-la, agora para o planejamento dos seres criados nessa criação, inclusive para a criação do homem. Mas a queda de Satanás foi do céu, mas em direção a algum lugar. Não se cai de um lugar sem ter outro aonde cair. Jesus disse: eu via Satanás cair como um relâmpago. E foi na terra que ele caiu, destroçando tudo. Talvez numa outra pregação, com mais cuidado, com mais argumentos, com mais versículos da Bíblia, eu poderia apresentar porque essa situação caótica de a terra ter ficado sem forma e vazia, havendo trevas sobre a face do abismo, foi resultado de uma destruição pela queda de Satanás. Mas não quero me deter muito nisso nessa noite. Mas o fato é que quando Satanás foi tentado, ele não estava no céu. No céu não entra pecado. É o que o Apocalipse diz, lá não entrará coisa imunda. Deus diz no livro de Salmos, ou é dito no livro de Salmos sobre Deus, que o mal não habita com ele. Satanás foi tentado estando aqui na terra. Ele diz: subirei acima do céu, serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, ele estava embaixo quando lhe veio o pensamento rebelde, e na sua tentativa de engrandecimento, ele caiu do céu, provavelmente tentando aliciar anjos. Ele nem sequer subiu de fato, ele caiu de lá como um relâmpago. Lá no livro do profeta Isaías, nós temos no capítulo 14 o seguinte, a partir do verso de número 12: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás foi criado em formosura, em perfeição, diz lá em Ezequiel, até que o mal se achou no seu coração. Ele foi criado perfeito,
mas se deixou levar pela ambição. Quando a Bíblia fala que Satanás disse isso, vou subir acima do céu, serei semelhante ao Altíssimo, algumas pessoas acham que isso significa que ele quis ser Deus, mas de fato nunca passaria pela cabeça de Satanás, uma criatura inteligente, pensar que ele poderia ser Deus. Ele conhecia a sua condição finita, a sua condição de criatura. Não é que ele queria ser Deus, é que ele queria receber o culto que Deus recebia. Queria ser adorado, servido pelos outros anjos. Queria ser semelhante ao Altíssimo em relação a culto. Inclusive, é possível uma interpretação do verso 13 aqui lido como referindo a expressão estrelas de Deus aos anjos, que assim são apresentados no livro de Jó e de Apocalipse como estrelas. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, dos anjos, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ele queria pôr o seu trono entre os anjos, ele queria ser servido, ele queria culto, ele queria lealdade dos anjos, aquela lealdade que os anjos deviam a Deus. É importante que digamos isso, para que ninguém imagine, conforme uma seita do passado chamada maniqueísmo, que Satanás é como se fosse um Deus do mal, oposto a Deus, nas mesmas proporções. Satanás, na verdade, irmãos, não é o oposto de Deus. Ele se rebelou contra Deus como criatura, é uma criatura. Ele apenas quis a lealdade dos outros, ele nunca pensou que poderia vencer Deus, mas que poderia formar o seu próprio exército de seres leais, a ele próprio e a sua cobiça, a sua ambição, o seu orgulho. O diabo é o pai da mentira, do engano, mas também da altivez, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência. Ele disse no seu coração, ele falou consigo mesmo no seu egoísmo: eu subirei, eu serei, exaltarei o meu trono. Este foi o grande pecado de Satanás. E a Bíblia diz, lá no livro do Apocalipse, que uma terça parte dos anjos o acompanhou na sua rebelião, e estes se tornaram os demônios. Apocalipse 12, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, alusão aos anjos que o acompanharam, e lançou-a sobre a terra. Diz aí o versículo de número 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Observe que estes anjos eram originalmente anjos de Deus, porque leais a Deus, mensageiros de Deus, mas seguindo Satanás, e era o que ele queria, mostraram agora uma outra lealdade apóstata para com Satanás. E a partir de então, a Bíblia não os chama de anjos de Deus, mas anjos de Satanás. Aqui fala, e os seus anjos, os anjos de Satanás, foram lançados com ele. Lá em Mateus, também nós vemos essa expressão, seus anjos. Os anjos caídos são anjos agora de Satanás. Mateus 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
É algo a cumprir-se no futuro, o juízo das nações. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os demônios se tornaram anjos, não mais de Deus, mas anjos, mensageiros de Satanás. O termo anjo designa muito menos alguma coisa ligada à natureza de um ser, embora na Bíblia também isso represente, e está mais vinculado a uma função de mensageiro, de serviço, de lealdade. Anjo quer dizer o mensageiro. Então estes anjos passaram a ser mensageiros de Satanás. E meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando Adão pecou, ele entregou o domínio que Deus deu a ele sobre essa terra, porque os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deus disse a Adão: tu dominarás sobre as aves dos céus, peixes debaixo das águas, animais que se rastejam. Adão tinha o domínio de tudo isso, mas quando ele caiu, ele ficou subjugado por Satanás, e o diabo a partir daí é chamado de o príncipe deste mundo e o Deus deste século. E veja como ele enganou o homem. Dos demônios ele reivindicou lealdade direta, mas de Adão ele não reivindicou lealdade. Ele colocou no coração de Adão a mesma ambição que esteve no seu, de ficar independente de Deus. Disse Satanás a Eva que se ela comesse da árvore não morreria, como Deus havia dito, mas que eles, Adão e Eva, ao comerem, seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal, não precisariam mais depender de Deus, seriam autossuficientes. Mas na verdade, meus irmãos, quando Adão caiu, não se tornou autossuficiente, só deixou de servir a um Deus bom, para involuntariamente, porque não era esse o seu desejo direto, passar a servir a Satanás. Jesus disse em João 8,44 aos fariseus: vós tendes por pai o diabo, porque vocês querem fazer os desejos do vosso pai. Os fariseus não gostaram da expressão, tomaram-na como um insulto, porque o homem, diferentemente dos anjos, o homem sem Deus, ele serve a Satanás sem o saber. Os anjos sabem, o homem não. Os anjos seguiram Satanás para servi-lo, o homem para ser rei. E no final terminou subjugado por Satanás, oprimido por Satanás. Essa é a condição do mundo. A Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século e o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar, dos demônios. Mas ele também é o espírito que opera nos filhos da desobediência. E portanto, irmãos, este mundo ficou subjugado por Satanás. A cultura deste mundo está poluída. As novelas, a política, a música deste mundo. Os homens estão conduzidos, sem que o percebam, numa direção apóstata cada vez mais por Satanás. A Bíblia diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus escolheu a partir de Abraão, de sua descendência, um povo, o povo de Israel, para tomar como seu, para que este povo não fosse subjugado por Satanás, mas tivesse um governo direto de Deus. Mas o povo transgrediu, até que foi levado cativo para a Babilônia. E quando este povo foi levado cativo para a Babilônia, ao retornar, não tinha mais um descendente de Davi no trono. E Deus, portanto, não estava mais naquele momento presentificando as promessas de reinar, porque era por meio de uma descendência de Davi. A partir dos livros de Esdras e Neemias, Deus é apresentado, bem como no livro de Daniel, como Deus do céu, indicando
que o reino de Deus, sediado em Israel, na casa de Davi, porque Deus governava Israel pela casa de Davi, embora muitos da casa de Davi tenham sido infiéis, mas agora Deus estava a governar dos céus. Ele é o Deus dos céus. Por isso que quando Jesus vem para se apresentar ao povo de Israel, Mateus, cujo evangelho se destina especificamente aos judeus, usa a expressão reino dos céus, que os outros evangelistas não usam, preferem falar reino de Deus, que tem um sentido mais amplo. João Batista diz: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Por quê? Porque o descendente de Davi, que é Cristo, Jesus é Deus, mas se encarnou tomando a linhagem de Davi. O descendente de Davi estava aqui, oferecendo a Israel o seu governo, e a nação, entretanto, o rejeitou. É claro, ele veio para morrer e remitir os nossos pecados, e assegurar perdão para as nossas culpas, salvação. Mas se o povo de Israel o tivesse recebido, ele teria sido crucificado pela mão dos romanos, ou talvez apenas de um pequeno nicho judaico, não da nação toda, e depois se estabeleceria o milênio. Jesus ofereceu sinceramente o reino a Israel, embora soubesse que a nação ia recusar. Mas os sermões de João Batista e de Jesus fazem uma oferta sincera do reino, porque se Israel tivesse feito a coisa certa, teria havido o reino milenar. Mas pela recusa de Israel surge a igreja, um povo dentre os povos. Todos que o receberam, sejam judeus ou gentios, escravos, livres, que formam uma unidade, não numa terra, como a terra que Deus prometeu a Israel, não numa solidariedade étnica, racial, como a proveniência física de Abraão, mas é um povo que está ligado de forma mística a Cristo, é o corpo de Cristo, a igreja. A igreja tem como seu território não um lugar aqui, mas o céu. Ela é peregrina sobre a terra, sua pátria é celestial. Estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. Mas note, quando Jesus veio, ele teve inúmeros confrontos com forças malignas, porque Satanás estava ameaçado pela presença de Jesus. Foi o diabo que insuflou Herodes para assassinar as crianças, de modo a que o Messias não pudesse chegar. Se você examinar a história da Bíblia, você vai ver que Satanás desde o começo está inquieto com o que foi dito no Éden depois da queda de Adão, que da semente da mulher viria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Suspeitando que o descendente fosse Abel, cujo sacrifício a Deus agradou, ele insuflou Caim a matá-lo. A Bíblia diz que Caim era do maligno, diz no Novo Testamento. Nós vemos uma rainha em Israel que usurpou o trono e procurou matar toda a linhagem de Davi. E um sacerdote guardou uma criança da linhagem para preservar, para que o Messias não chegasse. Herodes também fez coisas semelhantes, como o faraó também levou crianças de Israel para afogamento, para a morte. Nós vemos, meus irmãos, que Satanás, lá na tentação de Jesus, ele lança suas insinuações, mas querendo se certificar de que era Jesus aquele que realmente seria o obstáculo para ele. Ele pergunta: se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Mas Jesus vence todas as tentações, citando a Escritura Sagrada. Quando Herodes vem no encalço de Cristo, Jesus sabe que é Satanás por trás. Quando lhe advertem que Herodes lhe fez ameaças, ele diz: fala para essa raposa que eu sigo em frente.
curando os enfermos e expulsando os demônios. Jesus, irmãos, quando chega, intensifica a atividade de Satanás. Nós vemos no Novo Testamento inúmeras pessoas endemoniadas. Alguém pode perguntar, pastor, por que nós não vemos com tanta frequência pessoas endemoniadas hoje, como quando Jesus esteve entre nós, expulsou demônios e mais demônios? Porque Satanás intensificou a sua atividade, mais pessoas ficaram possessas naquele momento. Durante os grandes avivamentos espirituais, também há mais possessões demoníacas, porque o diabo intensifica a sua ação quando a igreja está avivada. Se antes do arrebatamento esperamos um grande mover do Espírito na igreja remanescente, devemos esperar um grande confronto com as trevas, também no final. E nós vemos, irmãos, lá em Mateus, o seguinte: em Mateus, no capítulo de número 8, versículo 16: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. E vamos aproveitar para eu não deixar separadamente, para aprendermos as lições que cada versículo já nos ensina. Note que ele expulsou os espíritos com a sua palavra. Tem uma tradução que diz que ele meramente com a sua palavra expulsou os espíritos. Há uma diferença entre o que se faz a enfermos e o que se faz a endemoniados. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, e expulsou com a sua palavra. Logo, isso nos ensina que nós não devemos impor as mãos sobre quem está endemoniado. Impor as mãos é um ato de bênção. Eu imponho as mãos sobre os doentes para me solidarizar com o sofrimento deles e rogar por sua cura. Eu imponho as mãos sobre pastores que vão ser ordenados ao ministério para os abençoar. Eu imponho as mãos sobre aquele que ora para receber o batismo no Espírito Santo. Mas não devemos impor as mãos sobre endemoniados, devemos dar a palavra de ordem. Devemos expulsar com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Sai dele, é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Aqui em Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 28, diz o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Meus amados irmãos, os demônios sabem a verdade. Homens são enganados por Satanás, mas o diabo não é enganado. Os demônios não estão enganados, eles sabem a verdade. Como eu disse, os anjos que servem a Satanás servem conscientemente. O homem julga-se livre e está servindo a Satanás. Os homens é que têm heresias. Demônios não têm heresias, eles levam os homens à heresia. Eles patrocinam as heresias, mas eles sabem a verdade. Estes demônios disseram a Jesus: Jesus, Filho de Deus. Eles sabiam da divindade de Cristo. São homens que, enganados por Satanás, pensam que Jesus não é Deus. Enganados por demônios, pensam que Jesus não é Deus. Os demônios sabem.
E aqui eu quero também aproveitar para dizer que são demônios que possuem pessoas, não Satanás. Satanás, ele tenta, oprime, deprime, influencia para o mal, mas são os demônios que estão se apoderando das pessoas, os serviçais de Satanás. De acordo com a Bíblia, só há duas pessoas em quem Satanás entrou e entrará. Um foi Judas Iscariotes. A Bíblia diz que o próprio diabo entrou nele para ele trair Jesus, e o outro será o anticristo. Por isso que ambos, Judas Iscariotes e o anticristo, recebem a mesma denominação de filho da perdição. Mas Satanás não ficaria ocupado apenas num corpo só, porque ele faz muito mais mal fora de um corpo, rodando e percorrendo a terra, como é dito lá no livro de Jó. E quando nós falamos de espíritos, irmãos, espíritos têm outra cronologia que não a nossa. Satanás não é onipresente, mas pode percorrer o mundo numa rapidez impressionante, sobrenatural. Como são seres espirituais, não têm as limitações físicas para locomoção rápida. Num dos livros do Antigo Testamento é mencionado que um anjo chegou rapidamente ao profeta. No original hebraico ou aramaico, o termo rapidamente lá indica uma rapidez sobrenatural. Uma rapidez sobrenatural. Então Satanás percorre, são demônios que oprimem pessoas específicas, possuindo-lhes o corpo. Estes demônios sabiam reconhecer que Jesus era filho de Deus, sabiam reconhecer que o destino deles era a condenação eterna. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Em Mateus, capítulo de número 9, versos 32 e 33, nós descobrimos que algumas, não todas, algumas poucas enfermidades podem decorrer de possessão demoníaca. As enfermidades têm causas físicas e na debilidade do corpo depois da entrada do pecado no mundo. Mas pode haver uma enfermidade que está associada à presença de um demônio. Se o demônio sair, a enfermidade desaparece. Ela é causada por um espírito maligno. E nós temos aqui um exemplo. Mateus 9, 32 e 33. E havendo-se-lhe eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então nós temos inúmeros exemplos de expulsão de demônios. Na Bíblia, Jesus expulsou inúmeros demônios. Em Lucas, no capítulo de número 4, versos 40 e 41. E ao pôr do sol, todos tinham enfermos de várias doenças. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Note, Jesus põe as mãos sobre o doente, não sobre o endemoniado. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Note, os demônios sabiam quem ele era. A Bíblia diz: crês tu que há um Deus? Faze bem. Os demônios o creem e estremecem. Os demônios sabem o que é verdade. São leais a Satanás sem estarem enganados, como o homem que é culpado por se deixar enganar, que cai em heresias. Demônios patrocinam heresias, mas eles próprios não são hereges, no sentido de estarem com alguma doutrina equivocada. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, diziam os demônios, clamavam, gritavam. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Sabiam? Os demônios, irmãos, falavam, mas Jesus os repreendia. Há uma seita que se disfarça de igreja, que costuma entrevistar demônios. Como é que você vai
dá holofote para Satanás, que é o pai da mentira, que poderia muito bem, sabendo que é verdadeiro, mentir. Os demônios que seguem a inspiração de seu chefe e possuem pessoas, podem muito bem mentir se quiserem, enganarem, mas há pessoas que querem se patrocinar, mostrando poder sobre os espíritos malignos, lhes dando holofotes, entrevistando-os, tentando reforçar que sua igreja é valiosa, com os demônios reconhecendo isso. Mas Jesus os repreendeu. Mesmo que eles estivessem falando a verdade, Jesus os repreendeu, mandou que se calassem. Por quê, irmãos? Porque Jesus não quer ser crido como o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque um demônio disse. Ele quer ser crido porque Deus, o Pai, imprimiu sobre ele o selo. A fé vem pelo ouvir, não a palavra de demônios, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai se tornar mais crente porque um demônio confirmou. Se alguém precisar do que um demônio diz para crer, então esta sua fé é fingida, é vã, é demoníaca. Eu não preciso que demônio fale para aumentar a minha fé. Eu creio naquilo que está na palavra de Deus. Eu creio no assim diz o Senhor. Nós vemos lá em Marcos, também no capítulo de número 1, algo semelhante. Marcos capítulo 1, versículo de número 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ele não deixava que os demônios falassem. Jesus dizia: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que desceu dos céus. Ele declarava quem ele era para ser crido por sua palavra, não pela palavra de demônios. Inclusive, irmãos, há pessoas que podem ser enganadas por espíritos malignos, que podem dizer verdades sobre a igreja, sobre alguém, e alguém com isso ter o seu ego massageado, querer se patrocinar com aquilo ali. Mas Deus não engrandece homens. Deus só toma glória para si mesmo. E o apóstolo Paulo, que era um homem espiritual, foi elogiado por pessoas endemoniadas. E em vez de ele achar que aquelas pessoas estavam à beira de se converter ou querendo alguma coisa com Deus, ele desconfiou que eram demônios naquelas pessoas. Veja o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 16, a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Já pensou? A pessoa endemoniada promovendo Paulo. Estes aqui que nos ensinam a nós o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18: isto fez ela por muitos dias. Paulo não discerniu logo, ele teve boa fé no começo, quem sabe essa pessoa quer ouvir a palavra, mas foi se inquietando com aquilo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu. Quando Jesus chegou, irmãos, ele entrou em confronto com as trevas. Um poder contrário ao de Satanás estava aqui. Quando Jesus expulsou os demônios,
Os fariseus diziam: ele expulsa por Beelzebu. Jesus disse: Satanás não está dividido na sua própria casa, ele contra ele mesmo. Satanás não expulsa Satanás. E então ele disse o que está aqui no texto que eu li em Mateus 12, a partir do 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Os filhos dos líderes judaicos diziam que também expulsavam os demônios, deveriam ser forjadores. Mas Jesus disse: se eu sou Beelzebu, se eu expulso por Beelzebu, o príncipe dos demônios, por Satanás, e eles então, que eram homens hipócritas, portanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se eu estou expulsando pelo Espírito Santo, então é porque está havendo um confronto. É porque uma força contrária àquela que está dominando o mundo chegou. Meus amados irmãos, Jesus estava confrontando as trevas. Satanás estava intensificando suas atividades, possuindo pessoas, mas estava Jesus indo, marchando, como disse a Herodes, estava curando os enfermos, expulsando os demônios, apresentando o reino de Deus. Jesus disse: olha, um valente guarda bem os seus bens, Satanás arma bem a sua casa aqui, segura bem os seus domínios, mas quando chega um mais valente ainda, que era Jesus, este o amarra e saqueia os seus bens. João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Lá naquela cruz, se Satanás pensou que poderia ali ter alguma vantagem, na verdade ali era a maior vitória de Cristo. Ele disse: agora o príncipe desse mundo é julgado. Ali Satanás pode ter ferido Jesus, o calcanhar do descendente da mulher, mas ali Jesus esmagou a cabeça da serpente, quando ele disse: Pai, está consumado. Quando os nossos pecados vieram sobre ele, o amparo de Deus, o Pai, se foi. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto homem, levando sobre si nossas culpas, ele estava desamparado. Os demônios o cercaram. No Salmo 22, que tem o versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Diz o salmista profeticamente: os touros de Baçã me cercam. Os demônios foram lá para oprimi-lo, mas na carta de Paulo aos Colossenses diz que ele triunfou dos demônios na cruz e os expôs à vergonha, quando ele disse: está consumado, a dívida fora quitada, a força do pecado se desfez. Se é pelo pecado que Satanás oprime o homem, é pelo sangue de Jesus que o homem sai debaixo da opressão de Satanás. Aleluia! Quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo como Salvador, o Cristo que venceu o pecado e a morte, que venceu o diabo na cruz, que desceu ao inferno para mostrar que o inferno não o segura, e que ressuscitou dizendo a João: eu tenho as chaves da morte e do inferno, e pôde dizer que a igreja também vence as portas do inferno, porque se ele, o cabeça, venceu, como não se separa a cabeça do corpo, sua vitória é compartilhada. Ele disse: sobre esta pedra, ele mesmo, a rocha dos séculos, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a mensageira das boas novas. A igreja, irmãos, é um agente do reino de Deus neste mundo. Por isso o diabo odeia a igreja, porque assim como odiou Jesus, odeia a nós. Jesus disse: o mundo aborreceu a mim, aborrecerá também a vós. Mas Jesus, em João 17, orou para que o Pai nos guardasse do maligno.
Não peço que os tire do mundo, eles vão ficar na atenção aqui, mas que os guarde do maligno. Nós vamos ter aflições, mas Jesus disse: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci o mundo. A luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando cremos em Jesus, nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos ao reino de Cristo, somos transportados. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, na carta escrita aos Colossenses, capítulo de número 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. Deus nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Estamos aqui, irmãos, antagonizando as forças que dominam este mundo. Somos embaixadores do reino de Deus, representação do reino de Deus sobre a terra, exortando aos homens que se reconciliem com Deus. A igreja prega a mensagem da libertação. Nossa pátria é o céu. Somos peregrinos aqui, mas embaixadores do reino de Deus. E nós, irmãos, participamos da vitória de Cristo. Como eu disse, o que é do cabeça se estende ao corpo. Por isso Jesus disse: eu vos dou poder, autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Quando formos pregar o evangelho, se o inimigo se levantar, nós temos a autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque estamos nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ligados a ele, ele em nós, nós nele. Nós podemos usar o seu nome, falar em seu nome. Por isso, no evangelho de Marcos, Jesus comissionou os discípulos em Marcos 16, a partir do 15, dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Temos autoridade para expulsar demônios que aparecerem no meio do caminho. Vamos pregar, e se demônios se levantarem pela palavra de ordem em nome de Jesus, vão ter que cair por terra. Aleluia. Mas os demônios sabem quem são os crentes e quem não são. Lá em Atos 19 nós aprendemos uma profunda lição, irmãos, que é a seguinte: quando expulsamos demônios em nome de Jesus, isso não é uma fórmula, não é uma palavra mágica que os demônios temem, mas é devido à nossa união com Cristo, comunhão com Ele, que quando falamos é Ele que fala em nós, quando ordenamos é Ele que ordena através de nós. Se alguém não tem essa união com Cristo, pode usar o nome de Jesus a valer e nada acontecerá. Em Atos 19 diz assim a Bíblia, a partir do verso 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles viram Paulo expulsando demônios e quiseram imitar. E eles disseram: nós expulsamos vocês, demônios, em nome do Jesus que Paulo prega. Eles não tinham Jesus no coração, estavam repetindo. O verso 14 diz: e os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa,
judeu, principal dos sacerdotes, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Foram se aventurar sem ter a experiência. Mas observe o que o demônio disse. Nós sabemos quem é Jesus. E bem sabemos quem é Paulo. Paulo era conhecido no inferno, irmãos. Paulo tinha reputação no inferno. Os demônios todo dia estavam apavorados em colóquio o que fazer para deter este homem. Crente, eu quero lhe dizer uma coisa: não queira ser conhecido no YouTube, não. Queira ser conhecido no inferno. Que os demônios estremeçam na sua presença, que você seja um problema para os demônios. Aleluia. Nós vemos, irmãos, algumas coisas sobre o que o maligno faz. Nós lemos aqui em textos anteriores de homens endemoniados que andavam nos sepulcros. Essa obsessão por contato com os mortos é demoníaca. É demoníaca. O espiritismo, em sua tentativa de entrar em contato com os mortos, é demoníaco. Há um grande movimento hoje para criminalizar, como discurso do ódio, o nosso protesto contra os cultos espiritistas. Quando nós dizemos que é demoníaco, que aqueles espíritos são demônios. Mas antes que alguém queira me incriminar, porque essa pregação vai para a rua, eu quero dizer uma coisa. Os próprios grupos afros, a Umbanda, o Candomblé, distinguem espíritos bons de espíritos maus. Por que é que eles podem ter reconhecimento dos espíritos maus dele, à sua maneira, e eu não posso reconhecer que todos os espíritos que eles invocam são maus? Quando nós falamos disso daí, as pessoas dizem, é preconceito contra os afrodescendentes, porque esses cultos são de afrodescendentes. O espiritismo kardecista não, é de rico, é de europeu, é de americano, pois é demoníaco do mesmo jeito. Não é questão contra afro, não, é porque é demônio. E eu digo mais ainda, eu vou ser bem, nessa noite, igualitário quanto às religiões não bíblicas. No catolicismo, quando alguém se ajoelha diante de Maria e adora uma estátua, Maria era uma serva de Deus, mas Maria não quis culto. Na verdade, aquele culto vai para demônios. Todo culto, toda oração que não se dirige a Deus por Jesus Cristo é ouvida, é recebida por demônios. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Veja aí o que a Escritura diz na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo 19 e 20. Mas que digo que o ídolo, a imagem esculpida que os pagãos serviam, os deuses que eles invocavam, é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Note, é como eu digo,
os anjos que servem a Satanás caídos são os únicos que fazem isso conscientemente. O resto é o diabo que engana, irmãos. Essas pessoas aqui ofereciam ao ídolo, elas não queriam oferecer a demônios. Mas como os ídolos não recebem, eram os demônios que tomavam para si aquele culto, aqueles sacrifícios, se tornavam culto aos demônios. Agora, eu lhes pergunto, na época dos apóstolos, na época de Jesus, o Império Romano era o mais ecumênico e tolerante império de todos os tempos. Ele aceitava que você cultuasse a qualquer Deus, desde que você não quisesse exclusividade. Eu poderia dizer, por exemplo, Jesus é aquele a quem eu adoro, mas eu reconheço que o que o outro adora lá também é Deus. Eu não quero adorar ele, só adoro Jesus, só adoro o Deus verdadeiro. Mas eu reconheço que é Deus, só não quero adorá-lo. O Império Romano tolerava isso daí, tão ecumênico, tão tolerante, né? Mas extremamente cruel o Império Romano. Existiam leis que permitiam aos pais abandonar os filhos para morrerem. Aceitava-se o aborto. Tinha luta de gladiadores, que para a satisfação da multidão, lutavam com quem não era seu inimigo, com quem nem conheciam, até a morte. Todos sabemos como o Império Romano perseguiu os cristãos. Quantas pessoas queimadas, jogadas às arenas, aos leões, mas tolerante na religião, ecumênicos e cruéis. Já os cristãos deixavam os Césares loucos, porque nem dizer que César era Senhor, eles diziam, só Jesus Cristo é o Senhor. Os outros deuses não existem. O culto aos outros deuses, demônios. Mas esses cristãos exclusivistas tinham o mandamento de Cristo, amai-vos como eu vos amei. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Pregavam uma mensagem dura, mas não faziam mal a ninguém. Abençoavam os que os amaldiçoavam. Oravam por aqueles que os perseguiam. Não tem nada a ver a concepção religiosa com a pessoa ser uma pessoa ruim ou cruel. Nossa mensagem é essa: só Jesus salva. Não se adora nem se cultua Deus nenhum, não se invoca mortos, sejam eles familiares ou santos como chamados. Só invocamos aquele que é Deus. Vamos continuar pregando isso, doe quem doer. Como disse Lutero diante da dieta de Worms, não podemos agir de outra maneira. É a nossa convicção, que Deus nos ajude. Mas isso não significa que nós não amamos aquele que cultua falsas divindades, que julgamos que seja até involuntariamente aos demônios. Nós os amamos, nós os socorremos, nós lhes tratamos bem, nós queremos abençoá-los se eles nos amaldiçoarem, orar por eles se eles nos perseguirem. O mesmo Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim é contra mim. Foi o Cristo que disse, se alguém bater a tua face, oferece a outra, dá àquele que te pede. Abençoai, não amaldiçoeis. Portanto, nós não somos patrocinadores do ódio, mas do amor. Mas o amor que é comprometido com a verdade. Por isso também não somos ecumênicos, não queremos dizer que tudo é a mesma coisa, não vamos participar da mesa dos demônios. Vamos ser firmes em nossa convicção. Meus amados irmãos, em relação à política, nossa oração pode fazer muita coisa. Em 1964, o Brasil chegou à possibilidade de cair
sobre o comunismo. E houve um grande movimento de oração, liderado por Enéas Tonini, o grande pregador de renovação espiritual no meio das igrejas batistas. Enéas Tonini não pediu intervenção militar, ele não pediu isso, ele não pediu aquilo, ele pediu: Senhor, guarda-nos do comunismo ateu. E conseguiu o maior movimento de oração em todo o Brasil, em jejum. E Deus impediu que o comunismo viesse. Nós não estamos defendendo tudo o que aconteceu, mas o comunismo é deliberadamente anti-Deus. E a outra circunstância seria muito pior. E a oração foi ouvida. A oração foi ouvida. Quando Satanás tentou Jesus, lá no deserto, Satanás disse a Jesus: se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra, porque me foram entregues, e eu dou a quem eu quiser. Jesus não refutou a Satanás, porque de certa maneira era verdade o que ele estava dizendo. Quando Adão caiu, ele entregou o domínio a Satanás. Os reinos deste mundo, segundo a Bíblia, estão nas mãos de Satanás. A política deste mundo está corroída pelas coisas malignas. Satanás disse: eu dou a quem eu quiser, cargo, posição. Ele não estava mentindo, irmãos, mas nós temos que fazer uma observação que o bom senso faz. Em tese ele dá a quem quiser, em tese ele faz o que quiser, porque o homem deu o reino a ele. Mas isso não quer dizer que através das nossas orações Deus não possa bloquear o que ele pretenda. Uma pessoa que é dona de uma casa pode muito bem dizer: a casa é minha, eu faço o que quiser. Não está mentindo não. Mas se faltar água, ele quer tomar banho e não vai tomar. Ele pode dizer: a casa é minha, eu faço o que quiser. Mas se o gás acabou, naquele dia ele não tem comida em casa não. O diabo disse que fazia o que quiser porque foi entregue a ele. Mas Deus, irmãos, faz a casa do diabo ter falta de gás e de água, se o povo de Deus orar. Se o povo de Deus orar. Deus operou por meio de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Nabucodonosor fez um decreto para se reverenciar o Deus deles. Pelo testemunho de Daniel, Dário ficou impressionado com sua fé, isso interferiu até naquele reino. Deus usou Ciro para liberar o povo de Israel do cativeiro e reconstruir sua cidade. Deus disse que Ciro, neste ato, foi seu servo. Lá no livro do profeta Daniel, a Escritura diz o seguinte: Daniel capítulo de número 10, a partir do verso 12, Daniel estava orando, jejuando, buscando a Deus, diz aí: então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, disse o anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quer dizer, o demônio que Satanás alocou para a regência dos assuntos políticos da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, quis me impedir de chegar aqui. Um demônio que atuava na política da Pérsia quis impedir o anjo de chegar a Daniel, mas Daniel continuou orando, aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E Daniel também não parou de orar 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, foi ajudá-lo lá. Veio para ajudar-me, o arcanjo Miguel. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O demônio pensou que era o reino dele e disse: aqui não passa anjo não, vai não. Mas Daniel orou e o demônio, o príncipe da Pérsia, foi atropelado, irmãos.
Se a igreja orar, Deus pode fazer a diferença. Deus pode fazer a diferença nessa nação. Se nós orarmos, creia-me, a luta é espiritual. Há uma onda nesses tempos para trazer ideologias malignas, para oprimir cristãos nas escolas, para dificultar a livre expressão, para a gente pregar o evangelho. Há forças malignas, irmãos. Isso indica que o fim está se aproximando, os demônios estão trabalhando com tudo. Chegou a hora de a gente também entrar com tudo, irmãos. Entrar como profetas. Entrar em oração e súplicas para esses demônios irem por terra. Foi 21 dias para chegar a mensagem a Daniel. Não pare de orar no primeiro dia não, crente. Vamos orar, vamos jejuar por este país em que peregrinamos, para Deus deter estas forças, para o inimigo cair por terra, porque Deus ouve a oração da igreja. Já vi alguém que não compreendeu muito bem a fé anabatista dizer: o diabo disse, eu dou a quem quiser, então está resolvido, ele dá a quem quiser, a gente não pode fazer nada, vamos esquecer isso aí, ninguém pode fazer nada por isso daí. Se fosse assim, irmãos, eu perguntaria: e onde está a soberania de Deus? Quer dizer que o diabo faz o que quer, e Deus não é soberano? E Deus não detém o mal? Não foi o anjo que feriu Herodes lá no livro de Atos, quando ele se engrandeceu como se fosse Deus? Eu digo-vos uma coisa, meus amados irmãos. O diabo disse, seguindo a lógica: me foi dado, é meu, eu faço o que quiser. Todo mundo é capaz de entender isso daí. Mas todo mundo é capaz de entender que alguém pode dizer isso de sua própria casa e encontrar obstáculos, falta de energia, falta de luz, falta de gás. Ele quer, mas não vai fazer. E através da oração, Deus detém o mal, Deus freia o mal. O mistério da iniquidade opera, mas há um que resiste, o corpo de Cristo, a igreja. Vamos clamar por esta nação. Se Deus mandou que nós orássemos por reis, para que nós tivéssemos uma vida sossegada, irmãos, se tudo ficasse à mercê de Satanás e nossa oração não funcionasse, por que Deus mandou fazer isso? Porque Deus intervém, porque Deus ouve a oração. Tem gente aí de toga que quer ser um Herodes e se proclamar como Deus, e se levantar contra as liberdades das pessoas, e fiscalizar todo mundo, e sinalizar uma estrutura que vai perseguir a igreja. Mas nós vamos clamar, irmãos, e o diabo vai ter que dar um passo para trás. Ora, crente, porque Deus ainda é Deus. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo de número 6, eu vou ter que abreviar essa pregação, quanta coisa ainda tinha, irmãos, mas vou parar. Vamos só para esse texto, Hebreus 6, a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, fique firme contra as ciladas do diabo. Receba os conselhos da Bíblia. A Bíblia não ensina só você a vencer a tentação quando ela vier, não. Ela lhe ensina a estar preparado para a tentação antecipadamente. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Tem crente que pensa que esse versículo significa o seguinte: na hora que eu estou sendo tentado, eu vou correr para o meu quarto para orar. Não é na hora que é tentado, não, é antes. Viva uma vida de oração, que a tentação não prospera, não. É antes, viva a vida de vigilância e oração, que a tentação não prospera. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias da tua renda. Ou seja, a primeira coisa que você faz quando recebe é dar o dízimo. Eu duvido se você vai ser tentado a não dar no final do mês. Você já deu, mas você não ouve a palavra e diz: eu vou dar na última coisa. E aí você gasta erradamente, e no final você diz: é porque não deu.
como aquele que diz: eu não orei porque não tive tempo. Seja fiel, como diz a Bíblia no começo, que você não vai ter tentações, não. Pelo contrário, Deus vai abençoar o que ficou. Viva uma vida de oração e vigilância permanente, e você não vai ser tentado. Diz aqui o versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando fala de nossa luta aqui contra demônios, observe, meus irmãos, observem, que ele não está falando de luta contra demônios lá na Praça do Ferreira, não, embora você vá lutar lá contra demônios também. Ele está falando contra principados e potestades, contra forças regentes, contra governos distribuídos, mapeados no mundo. Por isso que eu estou dizendo, nós não vamos só expulsar o demônio que aparece aqui, outra acolá, não, nós vamos lutar contra as forças regionais de Satanás, não deixar que o diabo faça prevalecer suas intenções no lugar em que nós estamos. Não temos que lutar contra a carne e sangue, não lutamos contra o ser humano, nossa luta não é humana, mas é contra principados e potestades. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu não vou falar sobre cada uma das peças da armadura mencionadas aqui, mas note que a oração não é uma peça, ela não é uma espada, ela não é um escudo, ela não é um capacete. E note que quando se fala da oração, não é para tomar, não é para fazer, é um contínuo, orando. Esse orando aqui se refere ao uso de cada arma. Coloque o capacete da salvação orando, calce os pés com o evangelho da paz orando, vá com a espada do Espírito orando. Tudo que você for fazer, toda a arma de Deus, use orando. A oração é contínua, a oração é permanente. A oração é o óleo que não deixa a espada enferrujar dentro da bainha. A oração, irmãos, é o óleo que mantém o escudo brilhante. É orando e usando, e não é oraçãozinha de vez em quando, não, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com perseverança e súplicas por todos os santos, orando pela igreja, para que a igreja triunfe, para que a igreja seja vitoriosa. O diabo, irmãos, e os seus demônios sabem se ambientar. Os demônios se ambientam culturalmente, sabiam disso? Por isso, quando você lê a Bíblia, vê como é que eles fizeram antes, você ainda tem que ter discernimento hoje, para saber como é que eles estão agindo hoje. Eles se reinventam, Satanás reinventa métodos de ação, e seus demônios também. Ele sabe agir de maneira sofisticada, numa cultura sofisticada. De maneira bárbara, numa cultura bárbara. Lá na África, você vai ver endemoniados, quebrando correntes, como você está vendo aqui, e outras coisas mais. Porque lá, os demônios trabalham pelo medo, levando as pessoas a terem medo. Se alguém fizer isso daqui, nessa sociedade civilizada, vão internar no hospício. Vão levar numa cadeira de força, em vez de ter medo. É uma civilização mais sofisticada. Os demônios aqui agem por meio de mentes inteligentes, racionalistas, que criticam a teoria da criação e defendem a evolução.
que são obstinados por perseguir a liberdade do povo. Tem um aí que é obstinado, todo dia tem notícia dele, uma coisa que ele proíbe, uma figura de autoridade, mas que tem uma obsessão por perseguir tudo que aponte para valores conservadores. E eu digo-vos mais, irmãos, quando você via lá no Novo Testamento Jesus se encontrando e aqueles demônios se batendo quando viam Jesus, entenda, ali era uma sociedade judaica, aquelas pessoas ali tinham temor de Deus, o endemoniado tinha algum temor de Deus, mas deveria ter aberto alguma porta por onde o demônio entrou. Mas ele era um infeliz, um miserável, se incomodava com o demônio estar dentro dele. Quando ele via Jesus, quando a pessoa se batia, era alguma coisa lá no fundo da pessoa clamando para Jesus libertar, e por isso se manifestava o demônio, havia um descompasso do demônio com a pessoa. Eu vi muitas vezes isso acontecer, quando nossa sociedade ainda era mais religiosa, católica, evangélica em grande parte, mas majoritariamente católica, mas que tinha os valores ainda morais. As pessoas se manifestavam daquela forma, endemoniada. Mas hoje as pessoas são cínicas, não existe bem e mal, certo e errado, desde criança, a pessoa pensando tudo isso, ela fica endemoniada e o demônio se sente bem lá dentro e ela se sente bem com o demônio. Ela não tem um elemento de inquietação que apela. Por isso o demônio não se debate nela. Porque ela lá no fundo não quer que aquele demônio seja expulso dela. A Bíblia fala que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, com homens que terão a consciência cauterizada. Ele não tem consciência para gritar, ainda que lá no íntimo, me socorre, porque morreu. O demônio e ele são quase uma coisa só. Mas se não sair, irmãos, de alguma maneira vai cair por terra se colocar no meio da palavra de Deus. Não porque nós vamos derrubar com espada ou armas, longe de nós isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas por meio do nome de Jesus vai ter que sair. Se não quiser a pessoa que o demônio saia dela, em nome de Jesus ela vai sair da frente. E nós vamos pregar o evangelho. Se nos matarem, nosso sangue falará mais alto do que a nossa voz. Se nos prenderem, nossas cartas e nosso exemplo falarão mais forte do que as trancas. Mas não poderão nos calar. Você sabia que Paulo pregou a mais gente preso do que solto? Solto ele não estava escrevendo, estava pregando. Às vezes escrevendo, mas na grande parte pregando. Preso ele estava escrevendo, e até hoje ele está pregando a você e a mim por aquilo que escreveu. Ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Não há quem possa deter um crente que recebeu a autoridade contra serpentes e escorpiões. A hora é de guerra. Que a trombeta soe, que o clarim faça o seu barulho. É hora dos atalaias se levantarem. Diga ao fraco: eu sou forte. Acabou, irmãos, a comodidade. Nunca estivemos num parque de diversões, sempre estivemos num campo de batalha. É hora de acordar, é hora de sair do sono, é hora de desembainhar a espada, e é hora de seguir o general que é Cristo. E ainda que o inimigo venha como a torrente das águas, o profeta disse: o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo